A membrana celular ela é organizada em uma bicamada lipídica, onde a gente tem fosfolipídios, com a cabeça hidrofílica, com a cauda hidrofóbica, organizados em uma bicamada. Essa organização ela é peculiar e mostra que as cabeças hidrofílicas ficam voltadas para o lado de fora e para o lado de dentro da célula, pois ficam em contato com a água. Já as caudas hidrofóbicas ficam localizadas voltadas para o centro da membrana celular. Fala galera, tudo bem? Sou Felipe Cavalcante, sou professor de Biologia e este é mais um vídeo revisando questões dos vestibulares da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Nesse vídeo eu estou trazendo para vocês duas questões sobre membrana celular. Essas questões, além de respondê-las, eu irei comentar item a item, fazendo uma breve revisão e depois de ter revisado a gente vai responder as questões. Dessa forma eu acredito que vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem melhor o assunto. Vamos começar? Vamos começar com a nossa primeira questão. A membrana plasmática é constituída basicamente por uma bicamada de fosfolipídios associados a moléculas de proteína. Essa estrutura delimita a célula, separa o conteúdo celular do meio externo e possibilita o trânsito de substâncias entre os meios intra e extracelular. Sobre o transporte através da membrana, é correto afirmar. Estão aí as nossas alternativas, mas como sempre, eu irei marcar nessas alternativas os itens que são importantes de serem revisados. A gente revisa, depois retornamos e respondemos essa e a segunda questão. Na letra A, eu vou marcar proteínas transportadoras e também o termo difusão simples. Na letra B, difusão facilitada e o termo gasto energético. Lembrando que tudo isso que a gente for marcando, a gente vai incluir em nossa revisão para que a resolução da questão fique fácil. Letra C, vamos marcar a palavra osmose e também solutos. Na letra D, membrana permeável, fala sobre permeabilidade e também gasto de ATP. Na letra E, vou marcar o termo transporte ativo e com gasto de energia. Vamos começar a nossa revisão para que depois a resolução das questões fique mais fácil. A gente está vendo aí uma fotografia retirada com auxílio de um microscópio e que mostra o limite da célula, mostra uma fronteira que separa a célula do meio ambiente. Essa fronteira é a membrana celular. E é muito comum a gente encontrar nos livros um desenho parecido com esse para mostrar como é a organização da membrana celular. A membrana celular ela é organizada em uma bicamada lipídica, onde a gente tem fosfolipídios, com a cabeça hidrofílica, com a cauda hidrofóbica, organizados em uma bicamada. Essa organização ela é peculiar e mostra que as cabeças hidrofílicas ficam voltadas para o lado de fora e para o lado de dentro da célula, pois ficam em contato com a água. Já as caudas hidrofóbicas ficam localizadas voltadas para o centro da membrana celular. Nas membranas celulares, nós encontramos mergulhadas nelas proteínas. Aliás, além de estarem mergulhadas na bicamada lipídica, as proteínas também podem ocupar só a face externa ou só a face interna da membrana celular. Esse modelo de membrana que a gente estuda atualmente, nós chamamos de modelo do mosaico fluido, e foi proposto pelos cientistas Singer e Nicholson, que mostram essas proteínas mergulhadas em uma bicamada lipídica, mostrando também que as membranas elas são dinâmicas. Vamos recordar agora algumas propriedades da membrana celular. Uma das propriedades da membrana celular é ser muito fina, é ser uma estrutura bastante delgada. A membrana celular individualiza a célula, protege a célula, reveste a célula, tem uma capacidade de regeneração. A membrana celular também serve como isolante elétrico, graças aos lipídios e suas características apolares. Ela também é uma estrutura elástica, tem uma elasticidade, isso faz com que a célula consiga aumentar e diminuir o volume. Também as membranas celulares servem como um método para diminuir os impactos mecânicos e deixar menos dano nos interiores da célula, além de ter uma característica muito interessante e muito cobrada nos vestibulares, que é a sua capacidade de selecionar o que entra e o que sai na célula, que a gente chama de permeabilidade seletiva.
Além dos lipídios e proteínas, as membranas celulares possuem outros componentes. Os lipídios são do tipo fosfolipídios. As proteínas podem ser organizadas de forma diferente na membrana celular, mas além disso tem carboidratos ou ligados a proteínas ou ligados a lipídios, porém sempre do lado externo da célula, do lado de fora da membrana celular, formando uma estrutura que nós chamamos de glicocálice ou glicocálix. E além disso, nas células animais possui colesterol, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais tanto sobre o glicocálice quanto sobre colesterol nas membranas celulares. Agora vamos conhecer melhor a estrutura dos fosfolipídios, que são os principais lipídios presentes na membrana celular. A gente tem aqui na imagem essas estruturas com a bolinha azul que parece um palito de fósforo, tanto voltado para o lado de fora quanto para o lado de dentro da célula. Essa estrutura em ampliação fica mais ou menos assim. Essa é uma composição básica dos fosfolipídios presentes em nossa membrana, onde ele é formado por uma cabeça e por uma cauda. A cabeça ela tem uma característica interessante que ela é hidrofílica. Por isso que a gente encontra os fosfolipídios voltados com a cabeça para fora, porque tem água do lado de fora, e voltados também para o lado de dentro da célula, porque o meio intracelular é um meio aquoso. Essa cabeça hidrofílica ela é formada por três partes interessantes. A primeira delas é o glicerol. O glicerol é um álcool formado por 3 hidroxilas. Duas dessas hidroxilas vão se ligar com os ácidos graxos que vão formar a cauda hidrofóbica dos fosfolipídios. Mas uma dessas hidroxilas vai se ligar a um composto chamado de fosfato. É por isso que nós chamamos esse lipídio de fosfolipídio. E os fosfatos vão se ligar a uma estrutura polar. Nesse caso, a gente tem na cabeça hidrofílica de vermelho a colina, que é uma estrutura polar que vai se ligar ao grupo fosfato. E agora a gente já sabe que esse grupo fosfato se liga a uma das hidroxilas presentes no glicerol, que a gente também chama de glicerina ou em sua nomenclatura oficial, propanotriol. E as outras duas hidroxilas desse glicerol sofrem um processo de esterificação e são acrescidas nelas cadeias de ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos bastante longos. Então essa cauda é uma cauda hidrofóbica, formada por duas cadeias de ácido graxo. Uma dessas cadeias são formadas por carbonos saturados, é um ácido graxo saturado, ou seja, esse carbono que tem direito a fazer 4 ligações, faz essas 4 ligações. Já essa cadeia meio tortinha, ela possui insaturação. Isso significa que tem ligação dupla aí. A presença de insaturação na cadeia de ácido graxo faz com que aumente a fluidez da membrana celular. A membrana celular é uma estrutura fluida, graças aos fosfolipídios presentes na bicamada lipídica. E uma das características que faz com que a membrana seja fluida é a presença de insaturações, é a presença de ligações duplas nas cadeias de ácido graxo que formam os fosfolipídios. Agora nós vamos ver as proteínas da membrana celular. Apesar da superfície de contato da bicamada lipídica ser muito superior à superfície de contato das proteínas, as proteínas somam cerca de 50% da massa das membranas. Os outros 50% são dos lipídios. Já a massa dos carboidratos ou dos glicídios ela é desprezível. Quais são os papéis exercidos pelas proteínas nas membranas celulares? Podem servir como enzimas, como receptores, como transportadores de substâncias que atravessam a bicamada lipídica. As proteínas podem estar localizadas integralmente na membrana, podem estar localizadas do lado de fora ou do lado de dentro, chamando de proteínas periféricas. E como estão organizados os carboidratos presentes na membrana celular? Eles estão localizados apenas do lado de fora da membrana. Esses carboidratos estão inseridos tanto nos lipídios quanto nas proteínas. Quando estão inseridos no lipídio, nós chamamos de glicolipídios. Inseridos nas proteínas, glicoproteínas. O conjunto desses glicolipídios e glicoproteínas localizados na face externa da membrana celular, nós chamamos de glicocálice ou glicocálix, que é uma estrutura que aumenta a adesão celular, favorece o reconhecimento entre células, principalmente para você lembrar em processos de fecundação o porquê um espermatozoide de uma espécie não consegue fecundar o óvulo de uma outra espécie. Graças também à estrutura presente no glicocálice, que faz o reconhecimento celular. Além disso, o glicocálice deixa a superfície de leucócitos mais lisas,
protege também a célula contra lesões mecânicas. E o papel do colesterol? O colesterol está presente apenas nas membranas de células animais e interfere muito na fluidez da membrana. Deixa a membrana mais rígida. Quanto mais colesterol tiver na membrana, menor é a fluidez dessa membrana celular. Agora nós vamos para a principal propriedade das membranas celulares, que é a capacidade de selecionar o que entra e o que sai da célula. Isso nós chamamos de permeabilidade seletiva. As substâncias podem entrar ou sair das células através da bicamada lipídica, em um processo que nós chamamos de difusão simples, ou podem entrar ou sair das células através de proteínas. Esse tipo de transporte através de proteínas pode ser uma difusão facilitada ou pode ser um transporte ativo. Substâncias gasosas e também substâncias apolares passam através da bicamada lipídica. Já substâncias polares, substâncias grandes e também com cargas elétricas vão passar sempre através das proteínas presentes na bicamada, seja através de processos ativos com gasto de energia ou seja a partir de transporte passivo, sem gasto de energia. Agora nós vamos falar sobre os tipos de transporte que acontece através da membrana. Os transportes podem ser passivos, sem gasto de energia, ou pode ser ativo, com um gasto de energia. Dentro dos transportes passivos, nós temos a difusão facilitada, a difusão simples e nós temos também a osmose. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de transporte. E o transporte ativo, nós temos as bombas, como por exemplo a bomba de sódio e potássio, e temos também os transportes em bloco, fagocitose e pinocitose. Vamos começar relembrando os transportes sem gasto de energia. Primeiro, a difusão simples, que é a passagem de substâncias do meio hiper para o meio hipotônico através de uma bicamada lipídica, através de uma membrana permeável. A passagem das substâncias do meio hiper para o meio hipo é favorecer com que haja uma igualdade em concentrações através dessas células, formando meios isotônicos. Já a difusão facilitada, embora também tenha o mesmo intuito, vai fazer com que os solutos passem através das proteínas inseridas nas membranas celulares. Não vai passar livremente através das bicamadas. Então a diferença entre difusão simples e facilitada vão ser os meios de transporte. A simples através da bicamada lipídica e a facilitada através de proteínas. Agora nós vamos falar de osmose, que é um tipo de difusão facilitada, mas a substância que passa através da membrana celular são moléculas de água. A molécula de água passa através da membrana utilizando proteínas chamadas de aquaporina. A água vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico, tentando igualar os meios, fazendo com que as soluções sejam isotônicas. Já os transportes ativos são aqueles transportes onde existe um gasto de energia. E o principal tipo de transporte ativo cobrado nas provas é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é realizada por uma proteína que atravessa totalmente a bicamada lipídica. Essa proteína, além de hidrolisar ATP para liberar energia e fazer com que ela funcione, ela transporta também íons de sódio do lado de dentro para o lado de fora da célula e íons de potássio do lado de fora para o lado de dentro da célula. Como o transporte desses íons pela essa mesma proteína acontece de forma simultânea e em sentidos contrários, a gente diz que esse transporte é um transporte antiporte, onde as moléculas, onde os íons, nesse caso transportados, são transportados em sentidos contrários. Um outro tipo de transporte ativo são os transportes em bloco, que a gente tem de dois tipos, endocitose e exocitose. Em endocitose a gente tem englobamento de partículas, e essas partículas podem ser sólidas através de um processo chamado de fagocitose e se forem líquidas através de um processo chamado de pinocitose. O outro tipo é a exocitose. Exo significa liberação de substâncias para fora da célula. E pode ser substâncias que vão ser exportadas, como hormônios, por exemplo, ou pode ser através de defecação celular, onde a célula libera resíduos que não são mais úteis para ela. Agora que a gente já relembrou o conteúdo, vamos resolver as duas questões. Sobre o transporte através da membrana, é correto afirmar: a passagem de substâncias através da membrana plasmática, utilizando proteínas transportadoras, é denominada difusão simples. Errado, denominada difusão facilitada. Difusão simples é a passagem de substâncias através da bicamada lipídica.
Letra B. Difusão facilitada é o transporte de substâncias pela membrana com auxílio de proteínas transportadoras e gasto de energia. É sem gasto de energia, transporte passivo. Vamos para a letra C. A osmose é a passagem de substâncias através da membrana. Osmose é a passagem de água do meio hipotônico através da membrana celular para o meio hipertônico, ou seja, do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado em soluto. Letra D. A membrana permeável à substância A possibilitará o transporte da substância para fora da célula desde que exista ATP disponível. Essa alternativa não fala das concentrações, não fala do gradiente de concentração. Como a gente não sabe qual é o meio mais nem menos concentrado, a gente não vai saber como haverá o gasto de ATP. Então vamos para a letra E. No transporte ativo, ocorre a passagem de substâncias por proteínas de membrana com gasto de energia. Alternativa verdadeira. Transporte ativo através de proteínas e também gastando o ATP. Vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão, ela não é apenas de membrana. Ela é sobre citologia, mas a resposta fala sobre membrana, por isso eu incluí ela aqui. As células são unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Sobre citologia, é correto afirmar: os procariontes apresentam material genético organizado no núcleo. Falso. Núcleo desorganizado. Eucariontes que possuem núcleo organizado. Alternativa 2. Aminoácidos essenciais são produzidos pelas células e utilizados na síntese de carboidratos. Os aminoácidos são, por regra, utilizados na síntese de proteínas. Alguns aminoácidos podem ter função livres de outros aminoácidos. Mas uma outra coisa que você precisa lembrar nessa alternativa é que os aminoácidos essenciais são aqueles que são oriundos da nossa dieta. Aqueles que a gente fabrica são chamados de naturais. Alternativa 3. As microvelocidades intestinais aumentam a superfície de absorção de nutrientes pelas células do intestino. Alternativa verdadeira. A gente não falou disso na revisão, mas o nosso intestino, através dos seus enterócitos, possui dobras em suas membranas celulares, fazendo com que essas membranas ocupem um espaço menor, mas que tenham uma superfície de contato maior. Essa diferenciação dessas membranas celulares aumentam a absorção dos produtos que são oriundos da digestão. Número 4. Os glicídios e lipídios são os dois principais componentes das membranas celulares. Errado. Os glicídios formam um glicocálice, eles têm massa desprezível. Os principais itens formadores das bicamadas lipídicas, das membranas celulares, são os lipídios e as proteínas. Número 5. Células que sintetizam e exportam muitas proteínas possuem grandes quantidades de complexo de Golgi, que é a organela que empacota e exporta substâncias. É isso, galera. Chegamos ao final de mais uma revisão. Não se esqueça de deixar seu like se você gostou, um comentário caso tenha alguma dúvida, e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau e até a próxima.